nós estamos com várias questões, isso traz muita preocupação em relação à produção rural brasileira, sobre o contexto de planejamento, o contexto também de como que fica a ocupação dessas terras, entre outros fatores. É por isso que o nosso convidado de estúdio é o advogado Niley Amarília, que está conosco para responder aqui a nossas questões a respeito do assunto. É polêmico, Amarília, não há dúvida que nós temos ali um fator polêmico, já está se arrastando já há algum tempo, né? E historicamente vai muito há tempo atrás para se falar a respeito da aquisição de terras por estrangeiros, sobre este processo em si. Inclusive que a Berenice abriu falando a respeito da decisão de um dos ministros de pedir vistas, o que nós temos em relação a essa possível decisão? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde aos espectadores, telespectadores do Canal do Boi. Veja, o que ocorre, o Supremo ele está julgando um aspecto bastante restrito desta questão. Ele não está julgando a constitucionalidade ou não da lei que limita essa compra. Porque, para o telespectador compreender bem, Fabiano, existe uma lei de 1971, 5.709, que limita essa compra. O estrangeiro ou a sociedade brasileira controlada por estrangeiro pode comprar até 200 módulos de exploração indefinida. Ou seja, depende da cidade, depende do município, esse módulo tem 15, 20 ou menos hectares. Esse é o limite. Então, o estrangeiro pode comprar terra no Brasil? Pode, mas limitado a isso. Outra coisa, precisa preencher um cadastro, dependendo de onde ele compra, ele precisa de autorização do Conselho de Defesa Nacional, e por aí vai. O que hoje o Supremo está julgando é saber se um parecer que a AGU deu em 2010, dizendo que essa lei está em vigor e foi recepcionada pela Constituição de 88, vale ou não vale. Agora, duas coisas aconteceram aí, Fabiano. Uma até o Tiago já adiantou. O Tiago falou da aprovação de um projeto de lei no Supremo, aliás, no Senado. No Senado Federal. Esse projeto ainda vai para a Câmara. E por incrível que pareça, esse projeto é de interesse do governo federal. O governo, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, sim, pediu ao Davi Alcolumbre, em março de 2020, que apressasse a votação disso, porque é importante para o governo que se regule de uma forma segura, juridicamente, a compra de terras no Brasil por parte dos estrangeiros. Que o Renato Meirinho acabou de se posicionar contra exatamente essa posição do Senado. Então, é que a gente vê muitas vezes o setor rural, produtor rural, aliado, não é, às políticas liberais do governo atual. E, nesse caso, me parece que vai haver uma disrupção. Uma ruptura. Não é? Uma pequena ruptura. Se bem que isso ainda vai ser levado à Câmara. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, no voto do ministro Marco Aurélio hoje, se é que ele vai preponderar, ele diz o seguinte, que em todos os países do mundo, ou pelo menos naqueles que têm terras agricultáveis, a limitação de compra pelos estrangeiros, ela é bem restrita. Inclusive, nos Estados Unidos, como lembrou o Tiago, disse o seguinte, olha, nos Estados Unidos ele deixou para os estados. E tem estado que proíbe essa compra. Então, essa é uma questão que tem a ver com segurança alimentar, meio ambiente, tem a ver com a soberania nacional. É uma questão polêmica, complexa e precisa ser debatida. Nós temos um dos ministros, agora há pouco, né? Agora há pouco não, há cerca de 2h30, que havia pedido vistas no processo. Só que essa vista no processo não é uma vista muito longa. Não, como esse processo está sendo julgado num plenário virtual, né, os ministros pedem vista, mas em seguida eles fornecem o voto. Então eu acredito que já semana que vem, né, há um prazo para se encerrar esse julgamento virtual, de modo que eu acredito que até o final de março, no máximo, essa questão esteja julgada. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, Fabiano, até em função de ter ouvido o secretário de Agricultura de São Paulo, é explicar o seguinte. Agora, no final do ano, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, 13.986, que permite o financiamento por parte de empresas estrangeiras, bancos e outras instituições, sem limitação, com garantia da terra. O que isso significa?
que de um modo indireto, o estrangeiro já pode comprar terra no Brasil. Então, vamos supor que um banco alemão financie uma safra tua. Você é um grande produtor de soja, financia a sua safra. Você não paga e deu em garantia a terra. O banco pode depois, ou mediante negociação, ou mediante processo judicial, ficar com a sua terra. Ou seja, é uma forma que excepciona a aquisição de terra por estrangeiro. E ela fica, e essa questão a gente já vai para o intervalo comercial, mas essa questão que já tem algum tempo que a gente fala que há muito recurso no estrangeiro, Sim. com a intenção de investir em agronegócio no Brasil, porque seria muito mais lucrativo fazer isso do que a juros zero, às vezes juro negativo no exterior. Essa lei, ela fica acima daquela que já existia? Ela anula aquilo que nós já temos no Brasil? Ela traz uma exceção. Ela diz que sobrepõe, então. Sobrepõe-se. Ela revogou, em parte, aquela lei. E dessa forma ela admite a aquisição. Ou seja, mediante a garantia, você fornece uma garantia real, que é a terra, uma hipoteca, para uma instituição estrangeira que te financia. E se você não paga, você pode, ou você dá em pagamento, ou a instituição que te financiou te executa e pode ficar com a terra. Então já existe. Isso é coisa recentíssima. Lei 13.986, agora de 2020. Tá? Então, já abriu a porteira. A aprovação desse projeto de lei no Senado, que vai para a Câmara, também faz com que essa porteira tenha mais espaço para passar. Mas é preciso entender o seguinte, nunca se proibiu no Brasil a compra de terra por estrangeiro. Sempre se limitou. E a Constituição atual de 88 diz que essa limitação precisa existir. Ela não pode ser simplesmente o estrangeiro comprando terra como se fosse brasileiro. Então, é preciso que haja essa limitação. Quem que vai impor essa limitação? Não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, claro que balizado pelos estamentos da Constituição, vai dizer em que condições o estrangeiro pode comprar, seja em quantidade, seja em valor, seja em local.